Consagra a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Igreja, nosso tempo já está passando e a gente não pode perder muito, então para isso, vou pedir ao Samuel que projete aí para nós Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Amém? Então diz assim a palavra de Deus: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Amém? Vamos orar. Deus, aqui estamos em Tua presença, Pai. Primeiramente, Deus, para Te agradecer. Primeiramente, Deus, para Te louvar, Deus. Obrigado, Deus, por estar em Tua casa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito durante esse culto, Pai. Esteja conosco agora durante essa pregação, essa mensagem. Que o Senhor possa, Deus, estar usando Teu servo aqui para estar falando aquilo que o Senhor tem a passar ao Seu povo. Muito obrigado por tudo. Eu oro, eu agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de relacionamento, certo? Deus nos criou com o propósito de nos relacionar com Ele e Ele conosco. No entanto, ao longo da história, no entanto, ao longo de toda a trajetória da Bíblia, a gente podemos ver isso. Percebemos que, conforme o tempo foi passando, em vez de o homem se aproximar mais de Deus, o homem aos poucos ele foi se afastando. E esse não era o propósito que Deus tinha criado o homem, porque se você vê a primeira parte que Deus fala, Deus vai falar, a própria palavra de Deus fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso quer dizer que Deus criou o homem para ter um relacionamento contínuo com Ele. Então hoje, nessa manhã, nós vamos trabalhar 3 tipos de relacionamentos com Deus que existe hoje. Muitas das vezes dentro da igreja e às vezes até fora da igreja. Fora da igreja, porque querendo ou não, tem pessoas também que dizem que tem relacionamento com Deus, mas é um relacionamento totalmente ao contrário. E um dos pontos que nós podemos trabalhar nessa primeira questão de relacionamento com Deus é um relacionamento de filho com pai. Como assim? Se você que é pai, que está aqui nessa manhã, que tenha um filho, e aí você, principalmente criança, você vai perceber que quando ele está nessa fase de criança, vai desenvolvendo, na parte de 6 anos, 5 anos, 7 anos, ele tem muito uma questão de dizer assim: pai, eu quero isso, pai, me dá isso, pai, eu preciso disso. E sempre na mente dele, aquilo é o certo porque ele quer, porque é da vontade dele, é o gosto dele. Enquanto vocês, pai, sabem o que é bom para o seu filho. Existem muitos assim. Se eu perguntasse aqui para cada pai que está aqui presente, você vai concordar comigo. E qual é a primeira questão que acontece, por exemplo, quando você, pai, o rejeita o pedido do seu filho? Ele logo se zanga, ou ele fica irado ali com o pai, começa a dizer várias coisas: o senhor não me ama, o senhor não gosta de mim, não sei o que, o senhor não me dá nada. Não é isso? O que isso tem a ver? Isso tem a ver porque hoje, dentro das nossas igrejas, temos pessoas que agem como pessoas imaturas. Temos pessoas da nossa igreja hoje que agem como crianças. São pessoas que elas pedem para Deus: Deus, me dá isso, pai, eu preciso disso, pai, eu quero isso. Mas são poucas as pessoas que não estão preparadas para ouvir o que Deus tem realmente. São poucas as pessoas que realmente, quando o seu líder chega para falar, ela não está pronta para ouvir, porque não é totalmente madura, suficiente para que possa receber certos costumes. E se eu perguntasse aqui para cada líder que está aqui hoje, ele vai falar que no seu ministério, líder de célula, de ministério louvor, seja o que for, ele vai falar que no seu ministério existem pessoas que são imaturas. E aí eu trago uma coisa importante para você: não adianta você ser velho de igreja, ter 50 anos, 60 anos numa igreja e continuar imaturo na fé.
Sabe o que foi que Paulo falou? Projeta para mim, 1 Coríntios 3:1, por favor. E aí nós vamos ver o que que Paulo realmente fala sobre essa questão. 1 Coríntios 3:1, olha o que Paulo fala: irmãos, não pude falar a vós como espirituais, mas como a carnais, como a criança em Cristo. E isso tem sido uma verdade no nosso cotidiano. Às vezes são pessoas que eles só querem receber, eles só querem chegar e tiver tudo pronto. Mas são poucas as pessoas que realmente querem estar no serviço. São poucas as pessoas que muitas das vezes querem ouvir o que Deus tem a falar. Porque muitas das vezes, isso você pode ser sincero, o que está no seu coração muitas das vezes não é contra a vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Muitas das vezes o que você deseja, Deus já preparou outra questão para você. E aí eu pergunto, é fácil? Não é. E aí muitas das vezes a gente coloca em nosso coração dizendo o quê? Mas Deus permitiu, Deus quis isso. E às vezes não. Está dando para entender que nessa relação, e aí tem essa questão que muitas das vezes, se você perguntasse, eu já ouvi história aqui dentro da igreja de pastores e líderes falar que às vezes a gente quer falar algo para o irmão, mas tem medo de ele se machucar, às vezes até se afastar da fé. Eu passo isso continuamente. Eu trabalho com sede de adolescentes, por exemplo, e eu sei que muitas das vezes eu não posso chegar para um adolescente e falar uma coisa, porque ele vai se irar. Ou muitas das vezes a gente vê pessoas assim mais velhas, né? Porque a gente tem aquela ideia, a pessoa já está 40 anos na igreja. Mas se você olhar esses 40 anos dela, foi 40 anos de banco. Foi 40 anos apenas se alimentando. Está entendendo? Idade em igreja não é idade em Cristo. Eu posso ter 40 anos de igreja, e eu falo uma experiência aqui para você. Se você tem pelo menos 2 anos, 3 anos de igreja e nunca leu essa palavra por completo, meu irmão, comece a repensar. E se você tem mais que isso, por favor, repense ainda mais. Eu me lembro muito bem que quando eu cheguei ao seminário, a primeira coisa que o pastor perguntou, nosso primeiro diálogo foi o seguinte: quantos de vocês já leram a Bíblia pelo menos uma vez? Poucos levantaram a mão e estão lá querendo ser pastor. Como é que eu posso ser pastor? Como é que eu posso ter uma comunhão com Deus se eu nunca não conheço isso aqui? Mas isso não é só questão de pastor, não, é qualquer um. Como é que você diz que é crente e age ainda como imaturo na fé de Deus? Nunca leu a palavra dele. Está entendendo? E aí muitas das vezes a gente coloca tanta confiança na pessoa por achar que ela é mais velha, mas é uma pessoa ainda que se você rejeitar, ela vai se irar e vai se zangar contra você. E aí tem acontecido muito hoje em dia, que alguns pais fazem. Eu já vi pais aqui na igreja que às vezes vai lá, rejeita, o filho fica zangado, aí quando pensar que não, o pai compra e acostuma o filho no caminho errado, porque ele vai achar que sempre pode ter a qualquer momento e vai achar que as coisas é fácil, e não é assim. Porque quando ele estiver caminhando sozinho, aí ele vai saber quanto herdou o caminho. Então, pais e pessoas que estão aqui nesse momento, não tem esse relacionamento com Deus, esse relacionamento de um filho com o pai de somente querer, mas esteja pronto a servir, esteja pronto a chegar aqui, por exemplo, e estar fazendo a obra dele aqui, seja no ministério, seja no ajeitar a cadeira, recepcionar. É isso que Deus precisa. É um relacionamento mais que isso, não é somente querer, vamos colocar assim, mas é estar no trabalho de Deus. O outro ponto que a gente poderia trabalhar sobre essa questão é uma questão de servo-senhor, um outro relacionamento que nós temos. E esse relacionamento aqui, eu estava até pensando, quando eu estava lendo, estudando, eu gosto de trabalhar esse relacionamento de servo-senhor como uma questão de um adolescente. Como assim, Enio? Você que é pai também, e também um adolescente que está aqui, vai perceber isso. Toda vez que um adolescente vai fazer uma coisa, pode prestar atenção, ele fala o quê? Pai, eu faço isso, eu limpo a casa. No entanto, se o senhor deixar eu sair, eu me der um dinheiro, dá certo. Veja que sempre o pensamento dele é o quê? É algo em troca. Ah, eu faço, não se preocupe não, deixa a casa perfeita, mas eu tenho que ir no final do mês me dar um dinheiro, ou comprar isso aqui para mim, ou deixar eu sair com meus amigos. Veja, ele nunca faz, por exemplo, numa questão de boa vontade, de realmente querer, porque está, né, querendo ver a questão organizada, não, mas uma questão mesmo de muitas vezes algo em troca. E aí você pergunta, Enio, e o que isso tem a ver na questão também? É porque muitas das vezes tem pessoas que são baseadas nessa questão.
Tem pessoas que dentro da igreja, por exemplo, e aí vem essa questão do relacionamento aqui com Deus, que se relaciona com Deus por querer algo bem material, prosperidade. Eu vou dar meu dízimo aqui, pastor, ó, mas no final do mês, se eu não for abençoado, no próximo mês eu não dou. Eu vou dar uma oferta aqui, mas se eu não for abençoado, eu vou parar de dar, porque essa oferta está tirando de mim aqui. Eu vou servir o ministério aqui, cantar, eu vou tocar, mas eu quero ser reconhecido pelo Alex ou pelo Jorge, porque se eu não for reconhecido pelo Jorge ou Alex que eu sou bom, eu vou desistir. Está entendendo? São pessoas que muitas das vezes ela espera ser reconhecida pelo pastor, pelo líder, por pessoas que muitas das vezes são pessoas falhas. E aí eu te falo uma coisa: o seu reconhecimento não vem daqui, mas do Senhor. Você não deve esperar reconhecimento de homem nenhum, e sim de Deus. É esse que deve te dar aprovação. Porque do que adianta o homem te dar aprovação aqui e Deus te rejeitar? Às vezes você pode cantar perfeito aqui. Eu estou usando o ministério aqui porque é uma coisa mais próxima. Afinado, tocar excelentemente, acertar aquele solo, aquela virada da bateria, enfim. Mas Deus conhece teu coração e sabe que você está esperando um reconhecimento. E aí do que adianta? Vai ser bom para o teu líder, para o pastor que viu, sim. Mas para Deus, não. E assim, muitas das vezes tem pessoas, eu já vi muito. Tinha um caso de uma pessoa que, um amigo nosso, que da igreja, não faz parte mais da igreja. Ele falava o seguinte: eu não vou dar dinheiro na PIB, um exemplo dele, aquele pensamento dele: eu não vou dar dinheiro na PIB, porque lá não prospera, não sei o quê. Por que eu vou dar dinheiro lá? Vou dar em outra igreja. E às vezes ele pegava e dava em outra igreja lá, ou às vezes nem dava, porque isso que não via futuro, não via rendimento. Ou seja, ele estava pensando, isso acontece. Você pensa que é brincadeira, mas tem gente que tem medo. E deixa eu falar uma coisa: tem gente que dá o dízimo aqui, e eu posso estar enganado, mas eu espero que eu esteja enganado. Mas tem gente que dá o dízimo muitas das vezes, não por questão amor à obra de Deus, mas por temor e medo. Muitas das vezes até por medo, porque ele pensa o quê? Eu vou dar o dízimo, porque se eu não der o dízimo, Deus vai amaldiçoar a minha vida, Deus vai começar. Meu amado, você deve pensar, não deve pensar assim, deve parar de ter esse pensamento, de achar que você está dando algo e vai receber algo em troca. Deus, Ele não trabalha assim. Deus, na verdade, Ele não precisa nada de você, porque Ele já tem tudo. A questão é que, como o pastor fala sempre, a gente usa aqui, ó, som, usa a questão da climatização, cadeiras, um monte de questão aqui, e aí precisam pagar com esses custos. Mas se você parar para pensar, Deus não precisa nada de você, não. Deus, Ele te dá as coisas porque Ele é misericordioso, porque Ele sabe que no teu coração muitas das vezes você está ofertando, você está dando aquele dízimo ali, mas esperando algo em troca. E aí fica nesse pensamento mês após mês, ano após ano, achando que você está dando algo, que você está tirando tempo para o ministério, que você está fazendo isso porque você vai receber algo em troca. E aí que está enganado. E aí é onde é que o homem cai. Lá em 1 Coríntios também, 4:1, coloca bem soma, por favor. 1 Coríntios 4:1. Olha o que é interessante: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. Todos aqui somos servos de Cristo, e nós somos encarregados do ministério de Deus. Não dê algo esperando algo em troca assim. Eu não vou lembrar mais ou menos o versículo, mas tem uma passagem que o povo estava ofertando tanto para Deus, que em um determinado momento Deus falou assim: não, para aí, por favor, vamos parar, porque o povo já estava naquela questão de ofertar, somente ofertar e achar que dali, e isso que muitas das vezes o povo fazia. Ele ofertava tanto para poder fazer o quê? Esconder o seu erro ali, ou muitas das vezes pedir perdão por algo. E aí que está errado. Você deve ofertar não por uma questão que você, vou fazer isso, não, para Deus me recompensar, para Deus, não, nada disso não. Você tem que ofertar por amor. É isso que Deus quer. Veja a oferta daquela mulher, pouco que ela tinha, e Cristo se agradou. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não olha para a quantidade, e sim para a questão da qualidade do coração da pessoa. É isso que Deus olha. E é essa questão que Deus pretende trabalhar com cada um de nós. Que não sejamos apenas naquela questão de sempre como adolescente, como eu falei no início, de querer algo em troca. Não, mas que possamos realmente fazer algo por amor. Possamos realmente fazer algo
que venha agradar a Deus e não que venha agradar a homens. É esse relacionamento que Deus quer. E o último relacionamento, para terminar, é um relacionamento de amigo. Se você ver o versículo, vai falar o quê? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Ele criou o homem para ser o quê? Um amigo. Algo que ele pudesse continuamente estar ali presente, num relacionamento sincero. Se eu perguntar uma coisa para você, você tem com certeza aqui, alguém aqui tem um melhor amigo. Ínio, eu não falo com ninguém, mas você tem um melhor amigo. Eu não duvido que você seja isolado, nunca falou com ninguém, você tem um melhor amigo. Todo mundo aqui tem um melhor amigo. Eu tenho certeza que no primeiro problema que acontece, você corre para quem? Para contar para o seu melhor amigo. Ficou acontecendo uma coisa boa, você corre para quem? Para o seu melhor amigo. Precisou de ajuda, um certo horário, você corre para quem? Para o seu melhor amigo. É ou não é? É dessa forma. Porque eu sou assim, eu tenho pessoas que eu sei que na hora que eu preciso de ajuda, vai estar ali, que eu estou feliz para contar uma coisa, eu corro para contar também. E é isso que Deus não quer, é isso que Deus quer de nós, um relacionamento assim. Que quando nós estamos passando por um problema, uma dificuldade, chega para Ele e fala: Pai, me ajude, por favor. Quando eu não estou bem, vamos colocar assim, espiritualmente, até fisicamente, eu corro para Ele. É esse relacionamento que Deus quer de nós, um relacionamento de amizade. Porque se você parar para pensar, isso você pode prestar atenção, quando você faz algo por um amigo verdadeiro, você não olha nem aquilo que vai fazer, você simplesmente só sai e faz. Você não espera nada em troca, você não somente pede, mas ajuda. Está entendendo? Quando tratamos Deus realmente com um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo a Ele mesmo, a gente começa a fazer as coisas e nem percebemos, porque é algo por amor. Amor a Deus. É essa a questão. É esse relacionamento que Deus quer de nós, igreja. Eu gosto de bater sempre, e quem é da minha célula, o Miguel não sabe. Eu gosto de falar sempre para eles: gente, vivam com relacionamento com Deus. Vivam. Eu percebo muito que a gente vive numa igreja e acha que muitas das vezes, por vir à igreja, está se alimentando somente com a pregação aqui e com o ministério do louvor. Eu pergunto a você: você se alimenta somente uma vez na semana? Porque tem gente que só pensa aqui de domingo. Você só alimenta uma vez na semana? Você consegue se alimentar só uma vez na semana? Sendo que nessa uma vez na semana é só café da manhã e a janta, vamos colocar assim. Se conseguir, amém, amado. Me diga aí como é que é, viu? Porque ninguém consegue. Relacionamento com Deus é contínuo, ó. Não adianta você dizer que é crente para mim aqui, lá fora, fazer totalmente ao contrário. Não adianta você mostrar para todos aqui que tem um bom relacionamento, mas lá fora nunca nem pegou, e só pega nesse aqui de domingo. Está entendendo? Relacionamento com Deus não basta somente eu vir à igreja, isso que eu quero que vocês entendam. Deus não criou somente para você estar nesse banco, gente. Por favor, entenda que a igreja é você. E eu pergunto para vocês: como está a sua igreja? Há quanto tempo não está nem ornamentado? Vamos colocar assim, talvez esteja cheio de teia de aranha, porque nunca mais nem passou nada lá. Por ao contrário, está até fedorento, porque o pecado está reinando. Está entendendo? Como está a igreja de vocês? Como está esse relacionamento? Está bem? Se sua vida está indo de mal a pior, meu amado, começa a ver. Não adianta você dar 1000 dízimos aqui, seu maior dízimo, não adianta você fazer o maior trabalho aqui, se você continuar pecando, fazendo algo de errado. Pare e volte e veja o que você está fazendo, depois volte e oferte a Deus, e aí você verá o crescimento, você verá as coisas andando. É isso que Deus nos espera. Em João 15, para terminar aí, João 15:15, coloca aí, Samuel, por favor. João 15:15 diz o seguinte: já não os chamamos servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Ninguém aqui é servo de Deus, você é amigo de Deus. Porque servo, ele não sabe o que o seu chefe faz, seu patrão, mas amigo de verdade sabe. E é bem essa questão. Então que nós possamos ter esse relacionamento próximo com Deus, e que nessa manhã você comece a refletir em qual desse desenvolvimento você está, como criança imatura, como um adolescente que somente quer receber, só quer algo em troca, ou você está como amigo de Deus,
como tem sido o seu relacionamento com Deus? Que a igreja possa refletir sobre isso, que possamos crescer, igreja, sempre nessa questão, saber que não é simplesmente vir aqui cultuar a Deus, mas é cultuar a Deus, Deus sai da minha casa até aqui, amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa mensagem, por essa manhã, e após a oração, todos poderão ir para suas salas. Pai, aqui estamos, Deus, primeiramente, Pai, para te agradecer, primeiramente, Deus, para louvar o Senhor, louvar a Deus pela tua misericórdia, louvar o Senhor, Deus, porque isso é muito bom conosco, Pai. Sabemos que muitas das vezes, Deus, não somos dignos de receber tantas bênçãos, mas devido à tua misericórdia, devido ao cuidado que o Senhor tem conosco, Pai, cada dia mais o Senhor tem abençoado, Pai, e tem buscado que realmente possamos entrar no seu caminho e na sua vontade, Deus. Esteja abençoando a tua igreja, Pai, para que ela possa cada dia mais estar crescendo, não só numericamente, mas espiritualmente, Deus. Que cada um aqui possa ver em que estado de relacionamento está com o Senhor. Que se não estiver bem, Deus, ele possa ainda reconhecer e voltar, Deus, enquanto há tempo. Que cada dia mais eu possa estar abençoando cada um aqui. Esteja conosco agora nas salas, com o estudo, com o professor também, que vai estar ali instruindo a lição. E que o Senhor possa estar abençoando todos, Deus, que estão aqui nessa manhã. Muito obrigado por tudo. Eu oro, eu agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois